Glória a Deus. É uma boa hora para ouvir a palavra de Deus. Eu estou certo? Eu estava compartilhando algo com vocês sobre a mentalidade que temos às vezes. E sabem, é uma pena que esta mentalidade negativa que muitos de nós cultivamos veio até nós do mundo religioso. Às vezes é muito difícil transmitir fé a pessoas que cresceram em lares ditos cristãos. Sabem, a falta de entendimento religioso é muito fácil de ser absorvido. E é a coisa mais difícil do mundo para se livrar. Eu falei algo sobre a nossa mentalidade de ser liberto. Queremos ser libertos, queremos liberdade de Satanás. Liberdade do diabo. A liberação do diabo, sabem? Eu acho que eu falei sobre isso ontem. Um cristão não precisa ser liberto do diabo. De fato, há uma parte da Bíblia que muitas pessoas citam de forma tão errada. Eu sei que eles pegam isso de algumas traduções erradas que temos hoje. Você tem que perceber que a publicação de Bíblias é um grande negócio. Então alguns gostam de entrar nesse negócio, porque há muitos cristãos que compram as Bíblias e alguns daqueles que estão publicando Bíblias, essas Bíblias que usamos, eles mesmos não são salvos. Eu não deveria usar o termo não salvo, mas muitos deles não receberam a Cristo, não nasceram de novo. Então muitas vezes eles nem se importam com o que jogam ali. Muitos de nós dizemos: e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus não disse: a verdade vos libertará. O que ele disse foi: vocês conhecerão a verdade os fará livres. E há uma grande diferença entre te libertar e te fazer livre. Não é o mesmo? Às vezes eu acho que é daí que tiram esta mentalidade de ser libertado. Sabem, se um homem foi trancado em uma prisão, e um documento foi assinado para sua liberação, aquele documento, ele o liberta, está correto? Agora, se ele não sabe disso, e aqueles que o mantêm cativo não sabem disso, ou não agem de acordo com aquela autoridade, ele permanecerá na prisão. Agora, se ele descobre 3 semanas depois
A descoberta dele não o liberta. Ele foi liberto quando foi assinado. A descoberta dele apenas o fez ser livre, porque ele tirou vantagem daquilo e saiu. Entendem? Então, às vezes, sabe, muitos expositores da Bíblia nos ajudaram a entender. Ele está falando da verdade que você conhece. Mas essa verdade conhecida não te liberta, te faz livre. Mas isso é um lado da história, porque Jesus disse isso antes de morrer por nós. E ele não estava falando conosco. Você entende? Ele estava falando com os judeus. Agora, é importante para nós, quando estudamos a Bíblia, sabermos quando ele estava falando com todo mundo e quando ele estava falando com os judeus. Muitas vezes aplicamos as coisas que Jesus disse aos judeus a nós. Há uma grande diferença entre o cristão e o judeu a quem Jesus ministrou. Agora lembrem disso. Quando Jesus andou sobre a face desta terra, de acordo com Mateus, Marcos, Lucas e João, ele viveu debaixo da velha aliança. Não havia nova aliança. Não havia Novo Testamento. Ele viveu de acordo com o Velho Testamento. A bênção que ele trouxe às pessoas estava fundamentada no Velho Testamento. Era o contrato abraâmico de acordo com o Velho Testamento ratificado por Moisés. Então foi aí que Jesus operou. Então, quando ele pregou e ensinou a eles a mensagem da fé, foi baseada no Velho Testamento. Por exemplo, veja, você precisa entender o que é a fé. Porque muitos de nós não sabemos o que a fé é, estamos lutando contra a fé. Tentamos conseguir fé suficiente para receber a cura, tentamos ter fé suficiente para conseguir um emprego, ter fé suficiente, sabe, espremer da fé para que Deus faça algo para nós. Toda esta luta está errada. Agora, Jesus disse aos judeus: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, se vocês tiverem. Ele disse, vocês não só farão o que foi feito à figueira, mas dirão a esse monte, mova-se daqui para lá. Ele disse, e o monte obedecerá. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Agora, esse tal grão de mostarda é a menor semente do mundo. E Jesus disse, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês dirão a este monte, mova-se, e ele obedecerá, se vocês a tiverem. Agora, uma vez ele disse aos discípulos, como é possível que não tenham nenhuma fé? Outra vez ele disse, ó vós de pequena fé. A nossa luta por fé é desnecessária. Sabe, a razão pela qual lutamos pela fé muitas vezes é porque não sabemos quem somos. Agora vejamos um ensino de Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do verso 22, ele disse, tenham a fé de Deus. Tenham o tipo de fé de Deus. Então ele disse, Evangelho de Marcos, então ele disse, verso 23, pois em verdade digo a vocês, que todo aquele que disser a este monte, seja removido, ele disse todo aquele que disser a este monte, seja removido e seja lançado ao mar,
e não duvidar em seu coração, mas crer que aquelas coisas que disse acontecerão, ele terá tudo aquilo que disser. Agora, há uma grande diferença aqui. Eu quero que notem, Jesus ensinando sobre fé aqui, vocês entendem que isto é aplicável a qualquer um. Porque ele diz, tenham a fé de Deus, tenham o tipo de fé de Deus. E ele diz, pois todo aquele que disser e não duvidar em seu coração, mas crer que aquelas coisas que disse acontecerão, ele terá tudo aquilo que disser. Agora, isto é Jesus ensinando sobre fé para todos. Ele nos fala sobre nossas palavras. Aleluia. Então, eu disse que é importante que nós tenhamos a mentalidade correta, a consciência espiritual correta, que é fundamentada na palavra. Muitos cristãos são ensinados com um entendimento religioso, coisas que parecem corretas. Por exemplo, nos disseram que se nós agimos errado, Deus não pode nos abençoar, porque estamos agindo errado. Isso soa correto, não é? Quer dizer, qualquer pessoa a quem você disser isso vai concordar que está correto, porque soa correto. Se como cristão, você faz algo errado, Deus não pode e não vai te abençoar. Isso não soa correto? Quer dizer, pense nisso. Ei, olhe para mim e me diga, isso não soa correto? Isso soa lógico. Sabe, Deus é um Deus bom, Ele é um Deus justo, e Ele quer que façamos o que é certo. Então, pensamos, talvez a razão pela qual eu não estou sendo curado é porque eu não estou vivendo correto, não estou vivendo da forma certa, não estou vivendo de acordo com a palavra de Deus, então, eu estou pecando, então Deus não vai me abençoar, ou Deus não vai me curar, ou Deus não responderá à minha oração. Isso soa correto, mas está errado. Veem, está errado. Eu sei que você está surpreso. Você diz, então você está dizendo que podemos sair por aí vivendo do jeito que quisermos e Deus vai nos abençoar? Sim. Deixe eu aprimorar isso. Bem, eu sei que eu estou surpreendendo alguns aqui, especialmente se você é muito religioso e diz, eu não aceito isso. Relaxe, espere um pouco aí. Deixa eu terminar. Sabe quando Jesus estava ensinando? Segure aí. Sabe, uma vez Jesus estava ensinando e ele disse algumas coisas que as pessoas religiosas disseram, quê? Como podemos aceitar isso? Cuspiram e saíram de perto de Jesus, o deixaram. Quem pode ouvir isso? O que ele pensa que é? Porque Jesus disse, se vocês comerem minha carne, serão abençoados. Disseram, você acha? Ficaram muito irados, porque aquilo era ofensivo para um judeu. E foram embora, porque eles não ouviram o resto da mensagem. Agora, aqui está o problema. Temos esta mentalidade de que se nós agimos errado, Deus não vai nos abençoar. Se nós agimos certo, então Deus vai nos abençoar. Isso está errado. Vem, isto é um problema terrível. Isso faz com que aqueles que estão agindo certo sintam que mereçam as bênçãos de Deus porque estão agindo certo. Se isso não for verdade, que Deus está te abençoando porque você é tão bom, então igualmente não é verdade que Deus não está abençoando aquele cara porque ele está fazendo coisas ruins. Verdade?
Ah. Então qual o problema aí? O problema é o seguinte: se você realmente crê em Jesus Cristo, você o ama. Se realmente crê, porque você não pode crer em alguém que você não conhece. Mas se realmente crê, você o ama. E Jesus disse: se você me ama, guardará minha palavra. Vê isso? Está fundamentado no amor. Se você ama Jesus, guarda a sua palavra. Age na palavra dele. Você não vai ficar pecando. Então, não fazemos o que é certo só porque queremos que ele nos abençoe. Fazemos o que é certo porque o amamos. Veja, isso é simples. Agora, e quanto a esta questão de, então, se eu agir errado, Deus ainda vai me abençoar? Aqui está o problema. Pensamos que Deus está me abençoando. Ouçam, entendam isto. Ele já nos abençoou. Ele não está querendo nos abençoar. Ele não está querendo nos curar. Deus não quer curar você. Ouçam, isso é importante. Ele não quer curar você, porque ele já curou você. Então, você não precisa pedir a ele que cure você agora. Meu Deus, sabe, às vezes nós queremos que tudo se encaixe, sabe? Ter certeza que tudo está correto para Deus nos abençoar agora, poder nos curar agora. Não! É tarde demais para Deus dizer: eu não vou curar você. Qualquer que seja a razão. Deixa eu explicar isso. Quando você é nascido de novo, e se não é nascido de novo, tem um problemão. Então, hoje, definitivamente, eu creio que você recebeu Cristo em seu coração. Mas se você nasceu de novo, você não precisa mais, não precisa saber se é a vontade de Deus te curar, se é a vontade dele te ajudar, se é a vontade dele te abençoar, se é a vontade dele fazer qualquer coisa por você. Você se tornou um herdeiro. Você não tem nenhuma razão para pedir a Deus por nada mais. Veja, eu vou mostrar a passagem agora. Você não precisa pedir nada a Ele. E você diz, em todos os lugares que dizem peçam e receberão. Sim, ele estava ensinando ao judeu, e então ele deu palavras que eram para os bebês. Enquanto você é um bebê em Cristo, você pede, sabe, as orações do me dê, perdoe, me dê, perdoe. Ou você diz me dê, ou você pede perdão, perdão. Crianças pecam o tempo todo. Quando você cresce, você põe o pecado para trás de você. Você ainda está aí? Certo. Deixa eu mostrar algo. 1 Coríntios, capítulo 3. Eu quero que todos vocês leiam o verso 21. 1, 2, vão! Desta forma que nenhum homem se glorie nos homens, pois todas as coisas são vossas. Sabe o que ele está dizendo quando ele diz que nenhum homem se glorie nos homens? Sabe, às vezes sentimos que temos algo porque estamos conectados a fulano de tal, ao chefe ciclano, ao general fulano, e porque estamos conectados a este homem, achamos que temos algo. E alguns de nós acham, eu não conheço ninguém, eu não tenho conexões, não conheço ninguém, então talvez minha vida esteja arruinada porque não há ninguém lá fora para me ajudar. Então ele diz desta forma que nenhum homem se glorie nos homens. Não se orgulhe da sua associação com qualquer homem. Ele diz por quê? Porque todas as coisas são vossas.
Agora, ou ele está mentindo para nós. Ei, como mais podemos interpretar isso? Não acabou ainda. Agora vejam isso. Verso 22. Seja Paulo, Apolo, Cefas ou o mundo, ou a vida, ou a morte, ou coisas presentes, ou coisas que virão, tudo é vosso. Por que este grande apóstolo de Deus tem a audácia de fazer esta declaração? Que poderia ser ofensiva aos líderes romanos? Como pôde fazer uma declaração dessa? Vá para o livro de Romanos. Eu quero que você comece a ler do capítulo 8, livro de Romanos, capítulo 8, a partir do verso 16 até o verso 17. 1, 2, vão. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Viram isso? Ele disse: somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se é verdade que todas as coisas pertencem a Cristo, e somos co-herdeiros com Cristo, juntos possuímos todas as coisas. Que mentalidade eu devo ter então? Então eu me recuso a ter cobiça, ou seja, eu não vou ficar buscando e desejando algo sobre o qual você foi posicionado. Há mais que suficiente para cada um de nós. Vêem isso? Eu nunca tenho que ter inveja de nada, ter ciúmes de alguém, porque é mais que suficiente para todos nós. Vem, é uma consciência. Chama-se mentalidade. A mentalidade do justo. O justo tem uma mentalidade. Nem todo mundo tem essa mentalidade. Alguns foram treinados erradamente. Por exemplo, pode haver alguns aqui hoje à noite que roubam celulares. Veja, você tem a mentalidade errada. No momento em que você se senta e vê o celular de outra pessoa deixado à toa em um lugar, a sua mente te diz para pegá-lo. Porque você tem a mentalidade errada. E essa mentalidade, o que quer dizer mentalidade? É a programação da mente humana, fazendo com que o indivíduo se comporte de uma certa forma, sob as mesmas circunstâncias, tomará as mesmas ações. Ele foi programado para agir assim. Então dá para dizer como ele vai agir? Ele é programado. Agora esse cara foi tão programado para pegar coisas que não pertencem a ele, que no momento que o dono não está vendo, a mente dele diz para pegar. Ele não consegue não pegar. Ele sempre quer ir ali, a não ser que alguém esteja olhando. Vem, isso quer dizer que ele foi programado para o fracasso na vida. Vem, porque a Bíblia mostra que todo esse tipo de programação acaba no fracasso. Acaba em destruição. Ele será pobre. Embora esteja roubando e vendendo e fazendo dinheiro, por estar roubando de outros, ele será pobre. Ele foi programado para fracassar. Da mesma forma que aquele celular foi programado para tocar, quando o sinal chega a ele, ele também foi programado para fracassar. Você entende do que eu estou falando? Agora, o que você vai fazer? Apenas Jesus Cristo pode reprogramar você.
Agora, sabe, quando você pega seu celular, talvez haja um problema nele, e você o leva para um técnico e eles sabem como reprogramá-lo. Entendem? Apenas Jesus Cristo pode reprogramar sua vida. Só Jesus Cristo. E ele faz isso pela palavra. A palavra que ensinamos. Apenas assim ele reprograma sua vida. Porque você foi feito pela palavra de Deus. Então a única forma de ser reprogramado para o sucesso, para a felicidade, para a plenitude e para o destino para o qual Deus te levantou, a única forma de você ser reprogramado é pela palavra de Deus. Aleluia! E parte da minha responsabilidade nesta convenção é ajudar nesta programação, glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Eu disse quando terminamos no sábado, você nunca mais terá medo. Rapaz! Eu costumava ter medo. Eu tinha medo da noite. Eu ficava muito assustado. Eu tinha sonhos terríveis. Eu tinha medo de lugares escuros. Quando eu era garotinho crescendo, eu tinha tanto medo. Mas sabem, à medida que eu comecei na palavra de Deus, depois que eu recebi o Espírito Santo, minha vida inteira foi reprogramada. Naqueles dias, quando havia trovões e relâmpagos, eu ficava com medo. Ah, mas agora não. Não importa o que acontece ao meu redor. Medo! Medo! Ouçam! Sabe, algumas coisas podem ser desligadas no seu sistema. Completamente desligadas. Eu não consigo ter mais medo. Eu nunca serei um fracasso na vida. A programação da palavra de Deus tomou conta da minha vida. Eu nunca serei pobre neste mundo. Eu nunca serei pobre. Eu nunca fracassarei. Eu nunca serei derrotado. Porque a palavra de Deus me programou. Vêem isso? Ontem eu disse que nunca mais ficarei doente na vida. Por quê? Porque a palavra de Deus me programou para a saúde divina. Você pode saber. Pode saber. E dizem, quem sabe do amanhã? Ninguém sabe do amanhã. Para muitos a vida é um mistério. Não, a vida não deve ser um mistério. Ele nos deu a sua palavra para sabermos aonde devemos ir, a direção na qual devemos ir. Podemos dizer, pela palavra de Deus, ele diz a sua palavra é luz. E porque ela é luz, podemos andar nesta luz. E ele diz, se vocês andarem na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. Ou seja, mesmo quando agimos errado sem sabermos, não precisamos ficar checando nossa vida toda noite. Eu pequei hoje, eu vivi correto hoje. Não! Ele diz, o sangue de Jesus Cristo automaticamente nos limpa de todo pecado. Por quê? Porque estamos andando na luz. E porque estamos neste mundo, num mundo de pecado, respiramos pecado o tempo todo, está ao nosso redor. Então podemos ser contaminados pelo exterior. Mesmo nossas mentes, os pensamentos que temos, contaminam nossas mentes e nem percebemos isso. Lemos jornais e somos contaminados. Mas o sangue de Jesus Cristo automaticamente nos limpa. Nem precisamos pensar nisso. Apenas deixamos isso para Ele. E vamos andando pela fé. Como você anda pela fé? A fé é saber que Deus é quem Ele diz que é, e que o que quer que Ele diga que fez, Ele fez. E o que quer que Ele diga que eu sou, e o que quer que Ele diga que eu tenho. Então agir desta forma, isto é fé. Aleluia!
Diga isso comigo, eu sou um sucesso. Sim. Não importa se você fracassou até aqui. Eu disse, você está sendo reprogramado. Aleluia! Você está sendo reprogramado. Glória a Deus. Alguns de vocês aqui, você sempre achou que ia ter um negócio de nível nacional. Mas isso foi há 10 anos atrás, 15 anos atrás. E agora parece tarde demais. Parece que o seu sonho fracassou. Não, agora é um tempo novo. Cumprimento sobrenatural. Alguém pode gritar amém? Sim! Aleluia! Anime-se! O seu sonho ainda não fracassou? Aleluia! Sente por um momento. A forma como Deus vai fazer isto, você ficará surpreso! Você ficará surpreso! Aleluia! Glória! Precisamos ter a mentalidade correta por causa da nossa conexão com o Senhor. Nossa conexão com o Senhor não é uma conexão comum. Ei, vejamos o que ele disse. Evangelho de João, capítulo 15. Vá lá, João, capítulo 15. Oh, glória a Deus! Eu quero ler a partir do verso 1, João capítulo 15. Ele diz, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor, ou seja, o que cuida da videira. Viram isso? Eu quero que todos leiam o verso 5. 1, 2, vão. Eu sou a videira, vós os ramos. Cai! Pare aí por um momento. Veja. Veja. Não dava para ficar melhor. Sabe, isto abrange completamente a questão. Não há forma melhor de colocar isso. Sabe, as pessoas leem a Bíblia e você se pergunta se estão vendo o que está lá. Ele disse, eu sou a videira, vós os ramos. Meu Deus! Hã? Você não vê o que o homem está dizendo? Ele diz, eu sou a videira, se referindo ao tronco. O tronco de uma planta. Ele diz, vocês são os ramos. Ei, você já chegou numa planta e viu algo como os ramos produzem laranjas, o tronco dá mangas? Eu conheço sobre, ouçam, eu conheço sobre enxertos. Eu sei sobre isso. Mas isso é quando dá problema. Não é normal. Você entende do que estou falando? Não é normal. Alguém teve que fazer algo sobre isso para ficar daquele jeito.
E talvez algumas pessoas são enxertadas assim. Mas quando é normal, a mesma vida que flui pelo tronco passa para os ramos. E os ramos são chamados pelo mesmo nome com qual o tronco é chamado. E onde você tem a beleza de uma planta? Nos ramos. Você entende porque Paulo disse assim? Ele disse, nós somos a glória de Deus. Vocês são a glória de Deus. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Ele diz, eu sou a videira, vós os ramos. Isso é maravilhoso. Como Jesus pôde nos trazer para tão perto de si? Nós, sendo seres humanos identificados com Deus, dizemos, Deus é tão santo, eu sou tão pecador, não posso ser um com Ele. Oh Deus, Tu és tão grande, eu sou tão pequeno. Não! Ele diz, eu sou a videira, vós sois os ramos. Será que você não entende este pequeno verso da Bíblia que tem citado sua vida inteira? João 3,16, simples como é. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho. Ouça, diz que Ele amou o mundo de tal maneira, não o mundo de casas e carros, não o mundo de montanhas, colinas e vales, ou não o mundo de oceanos, rios e lagos, não, o mundo dos seres humanos. Foi a nós que Ele amou tanto. Ele nos amou tanto, terríveis como éramos. Ele não veio porque éramos justos, Ele não veio porque éramos bons, porque éramos bondosos, Ele não veio porque o queríamos. Lá atrás, no jardim, quando Adão pecou contra Deus, Adão saiu e perguntou, Deus, onde está você? Eu pequei, estou procurando você. Não, foi Deus que disse, Adão, onde tu estás? Sempre foi Deus procurando o homem. E quando o encontrou, ele disse, qual o problema com você? Ele disse, a mulher que você me deu. E Deus disse, mulher, o que aconteceu? E ela disse, foi a serpente que me enganou. Bem, o que Deus faz? Ele matou um animal, pegou a pele do animal e cobriu a nudez deles. Deus é tão maravilhoso. Eles tinham usado folhas para se cobrir. Quando se escondiam de Deus, Deus disse, isso não vai ajudar. Ele matou um animal, tirou a sua pele e cobriu a nudez deles. Mesmo ele tendo alertado para não fazerem o que fizeram, foi ele que saiu procurando por eles. Como Deus nos ama! Aleluia! 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 O problema com o pecado não é, ouçam, o pecado separou o homem de Deus. E então Jesus veio e uniu Deus e o homem e os pôs juntos numa criação divina. Somos nós hoje. O pecado não nos separa de Deus. Deixa eu falar qual o problema do pecado. O pecado não nos separa de Deus porque a questão do pecado foi resolvida em Cristo Jesus. A Bíblia diz que eles foram pregados com Ele. Pregados na cruz. O que o pecado faz com você? O pecado impede você de agir com a sua fé. A consciência de pecado impede você de agir na sua fé. Destrói a sua fé. É o que ele faz. E a Bíblia diz que sem fé é impossível. Pois quando você nasce de novo, nasce com fé. A fé vem no evangelho que você recebe. Todo cristão tem fé. A Bíblia diz que Deus deu a cada um de nós a medida da fé. Então cada um de nós, quando nascemos de novo, recebemos fé em nosso espírito. Romanos capítulo 12, verso 3, diz que cada um de nós recebeu fé. Ele repartiu conosco a medida da fé. Não há cristão sem fé. Entende? Você nasceu de novo, não precisa lutar por fé. Você a tem. A única razão pela qual você pode não aplicar a sua fé é se tiver consciência de pecado. Agora, se a consciência de pecado te traz para baixo, o que você faz? Pai, em o nome de Jesus, eu recebo perdão pelo meu pecado.
E é só isso. E acabou. Acabou. O que há de bonito no cristianismo é isto. Ele nos deu a vida que ele tem. E esta vida é a vida da justiça. Veem? Nenhum cristão, naturalmente, quer fazer o que é errado. Nenhum cristão. Não está em você agir errado. Se você descobre que tem um desejo interior de agir errado, você não nasceu de novo. Você precisa nascer de novo. Porque quando você nasce de novo, o seu desejo mais profundo é fazer o que é certo, sempre agradá-lo. Você pode cometer erros, você pode pecar e até às vezes agir errado de propósito. Mas você terá seu coração vai chorar. Seu desejo era nunca ter feito isto. E Deus vê este coração. E Ele te aceita. Você pode dizer aleluia. Você ainda está aqui? Muito bem, então, por você ser nascido de novo, veja isso. O homem que não é nascido de novo está debaixo do domínio de Satanás. Eu quero que vejam a diferença. O homem que não é nascido de novo está debaixo do domínio de Satanás. Ele precisa ser liberto de Satanás. Mas quer saber? Deus fez algo mais elevado que isso. E eu vou chegar lá. Se ele é liberto de Satanás, Satanás pode dominá-lo de novo e amarrá-lo de novo. Por isso que encontramos pessoas indo para a libertação o tempo todo e voltando, sabe, na mesma bagunça de novo. E então são libertas de novo e voltam para o problema de novo. E alguns têm que estar em supervisão, como falamos, em constante supervisão. Sabe, tem que ficar checando sempre. É um check-up espiritual, eu vou para o check-up espiritual. Querem descobrir se tem demônios por dentro. E então expulsam de novo, e lá vão de novo, e depois de 2 semanas ou 2 meses voltam de novo para o check-up, tem mais 3 demônios aqui, e então, sabem, isso não faz sentido nenhum. Porque elas não sabem o que é o cristianismo. O cristão não é apenas um crente em Jesus. Ele é o homem ou mulher que recebeu a vida eterna. Eu não sei o que isso significa para você. Quer dizer que ele se tornou alguém com a mesma natureza do Pai. A Bíblia diz que somos participantes da natureza divina. Participantes da natureza divina. João diz, na primeira epístola de João, capítulo 4, verso 4, ele diz, vós sois de Deus, filhinhos. O que isso quer dizer? Vós sois de Deus. Não quer dizer estar do lado dele. Nem que você pertence a Deus. O português pode não soar muito claro para você, mas se você estudar mais, você saiu de Deus. Diz a sua origem é em Deus. Você é de Deus. Você nasceu dele. Você tem a mesma vida que ele. Ele diz, vós sois de Deus, filhinhos, e tendes vencido. Ele não diz, vocês vão vencer, não é uma promessa. Então não existe isso de, eu vou vencer, você vai vencer, não. Você não está tentando vencer. Agora, em Apocalipse, há vários lugares que ele diz, aquele que venceu. O que você venceu? Ele está falando ali da batalha da fé. Isso é outro assunto. Não é uma luta com demônios. É uma luta da fé. Onde sua fé vence suas dúvidas. Onde sua fé vence as circunstâncias da vida. Onde sua fé vence as sugestões que vêm para sua mente. Mas até onde diz respeito a Satanás sobre nós nascemos como vencedores. Ele diz, vós sois de Deus, filhinhos, e os tendes vencido. Por quê? Veja, ele não disse porque você é muito forte. Ele não disse porque vocês são muito espirituais. Não, ele disse porque maior é aquele que está em vocês. Então como você sabe que você venceu Satanás? Porque aquele dentro de você é maior.
é maior. Ele diz porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Deixa eu dizer algo. Alguns anos atrás, sabe, quando estavam escrevendo aquele tipo de bobagem nos jornais sobre nós, sabe, você sabe já. E muitas pessoas dizendo todo tipo de coisa, eu vou dizer o que eu fazia. Eu dizia, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Aleluia! Eu nunca chorei. Eu nunca perguntei, oh Deus, por quê? Porque eu? Não! Toda vez que eu estava sozinho, eu dizia, maior, maior, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu não me importei com os jornais, os jornalistas, as TVs. Eu dizia, eu venci vocês. Vocês ainda não sabem onde estão. Maior é aquele que está em mim. E quer saber? E hoje estamos comprando jornais, canais de TV. Não podem fazer nada sobre isso. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Aleluia! Quer saber? Ouçam. Sentem. Não importa pelo que você está passando. Você está vencendo no seu quarto. Ha, ha, ha! Ha, ha! Glória a Deus! Bem no seu quarto. Você senta no seu quarto e diz, maior, 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 maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Aleluia! Sentem. Não importa quem são seus adversários. Sabe, eles não estavam lá quando eu estava orando. Eu ficava andando e dizia maior. Eu parava e dizia maior, 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 maior é aquele que está em mim. E alguns ocupados escrevendo bobagens. E eu dizia maior. Maior é aquele que está em mim, eu os venci, porque maior é aquele que está em mim, eu os venci, maior é aquele que está em mim. Aleluia! Diga isso comigo. Diga, eu não tenho medo do diabo. Diga de novo, eu não tenho medo do diabo. Aleluia. Ouçam. Ouçam. Sentem. Pode ser que alguém esteja contra você no trabalho. Podem até dizer a você que vão tirar seu emprego. Não chore. Não implore. Depois de te ameaçarem, entre no seu quarto. Glória a Deus! Vocês estão me ouvindo? E quando chegarem lá, se te deram uma carta
O que quer que seja, coloque ali, ajoelhe-se e diga: Pai, eu dobro meus joelhos diante do Pai do Senhor Jesus Cristo, de quem toda família na terra é nomeada. Você pode gritar aleluia. Você é mais que vencedor. Alguém pode gritar amém? Oh, glória a Deus. Sente-se. Diga de novo: eu não tenho medo do diabo. Sente-se. Aleluia. Eu digo às pessoas, você precisa de problemas. Não tenha medo dos problemas. Quando vierem, você vencerá. Toda vez que eles vierem, você vai permanecer de pé. Aleluia! Sim, você permanecerá de pé, porque a palavra de Deus está dentro de você. Por isso, considere motivo de toda alegria quando passarem por várias tribulações. Motivo de toda alegria: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Alguém grite aleluia! Levante suas mãos para o céu. Abra sua boca e fale em outras línguas, orando no Espírito Santo. Ore no Espírito Santo. Ore no Espírito Santo. Fale em outras línguas. Ore no Espírito Santo.